Boa noite, povo. Que a paz do Senhor esteja no coração de cada um de vocês. Eu quero dirigir esse vídeo especialmente ao povo cristão de todas as denominações religiosas. Povo que acredita em Jesus Cristo, que acredita na Bíblia. Quem de vocês já ouviu falar naquela história que estava um homem em cima do muro, indeciso, né? E de um lado estava um anjo do Senhor e de outro um demônio. O anjo do Senhor o tempo todo ficava insistindo para que ele pulasse, venha para o nosso lado. O nosso Deus te receberá de braços abertos, venha. E do outro lado o demônio apenas de braços cruzados contemplava. Nisso uma terceira pessoa passa pelo local e achou estranho aquilo ali. E resolveu então questionar o demônio em relação à sua posição. Por que você não disputa também, já que o anjo de Deus está implorando para que ele vá para o seu lado, por que o senhor... Aí o demônio olhou para ele com toda a calma e disse: é que o muro já é meu. Vocês entenderam a moral da história? Tá certo que isso é apenas uma fábula, uma história, mas na nossa Bíblia Sagrada, a nossa palavra de Deus, que nós acreditamos ser a palavra de Deus, tem histórias semelhantes. No capítulo 3 do livro de Apocalipse, quando o Senhor envia as cartas às igrejas, lá no versículo 15, ele diz assim à igreja de Laodiceia: conheço as tuas obras, sei que não é quente nem frio, sei que é morno, e quem dera fosse quente ou frio, mas porque não é quente nem frio, porque é morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Interessante, né? Pois é, meus irmãos, onde eu quero chegar é o seguinte: aqueles cristãos que ainda pensam que política não é coisa de cristão, que o crente tem que se preocupar com a palavra e, cara, não é por aí. Deus quer homens corajosos que se posicionem, homens temente a Deus, porém corajosos, firmes, de posição forte. Em outra ocasião na Bíblia, Deus fala o seguinte: eis que te pus por cabeça e não cauda. Deus não quer covarde. Deus não quer covarde. A igreja hoje está acordando de uma dormência de muito tempo, quando não se posicionava, quando deixava o político fazer o que bem entendia. Por isso que hoje, mundo afora, a gente vê em países que antes democráticos, vemos cristãos perseguidos, padres, pastores perseguidos, muitos até mortos por causa da palavra de Deus, por não ter mais a sua liberdade. A liberdade de um homem é quase mais importante que a sua própria vida. Porque sem a liberdade o homem não vive feliz, não vive. Então, meus irmãos, a igreja hoje eu acho muito bonito que está se posicionando. E eu quero dedicar esse vídeo, eu quero direcionar esse vídeo a você, meu irmão. Você que é padre, você que é pastor, não fique com medo de perder os seus membros da sua igreja por não se posicionar. Posicione-se. E posicione-se do lado do bem, do lado da família, do lado da Bíblia Sagrada, do lado da palavra de Deus, do lado certo, do lado da família, do lado da pátria, do lado da liberdade, para que possamos continuar com
com essa liberdade de frequentar as nossas igrejas, de divulgar a palavra de Deus nos 4 cantos do mundo, como foi ordem do nosso Senhor. Posicione-se, posicione-se. Não tenha medo de perder. Aquele que sair, com certeza Deus mandará 10 no lugar dele. Sua igreja vai continuar cheia, e cheia de guerreiros, cheia de homens de fibra, homens fortes, valentes, corajosos. É isso que Deus quer. Deus não gosta de covarde. Não gosta de covarde. Eu tenho certeza disso, pois a Bíblia nos fala sobre isso. E ademais, no decorrer da Bíblia, a gente vê várias maneiras em que a política bateu de frente com a fé, no caso de Daniel, por exemplo. Daniel foi para a cova dos leões por quê? Por quê? Por um decreto político que bateu de frente com a fé do homem, a fé do Daniel. E o Daniel, homem forte, de posição, guerreiro, não aceitou que um decreto de um homem imundo, que estava sendo manipulado por terceiros, fosse abalar a sua fé. Por isso que ele foi para a cova dos leões. Mas Deus estava lá para livrá-lo. É muito interessante que a palavra de Deus aqui, ela fala várias questões, várias vezes sobre isso. Eu poderia agora discorrer em dezenas de textos falando sobre o mesmo assunto. Mas eu quero, nesse primeiro vídeo aqui, eu quero que você para e dá uma pensada. É isso que Deus quer para mim? Deus quer mesmo que eu deixe os outros lutar por mim e eu me acovarde? Será que é esse o propósito? Você, irmãozinho, que é músico, porteiro, você que tesoureiro, enfim, todos nós temos algo na obra de Deus. Todos nós temos um chamado. Aqueles do círculo de oração, aqueles que o chamado deles é conversar com as pessoas na rua, no trabalho, no colégio, para levar a palavra de Deus até eles. É para você que eu estou falando. Vamos se posicionar, gente. Vamos se posicionar politicamente hoje, tá? Para que nós possamos continuar com essa liberdade. Sabemos que ali na Nicarágua já não tem mais. Na Venezuela também. Agora a Argentina está se terminando a liberdade. Nós estamos no Brasil e estamos realmente numa guerra entre o bem e o mal. Eu nem vou falar nesse vídeo aqui sobre aqueles supostamente crentes que defendem o lado comunista. Nem vamos entrar nesse mérito, porque é óbvio que essas pessoas de crente não tem nada. Mas isso é para um outro vídeo, uma outra questão. Hoje eu quero falar contigo que tem aquele pensamento, aquela ideia. O crente não pode se envolver com política. Para ti que eu quero falar. Consulte o seu pastor. Consulte também aqui, ó, a Bíblia Sagrada, para ver se você tem razão, para ver se é isso mesmo que Deus quer para ti. Eu tenho certeza que não, meu irmão. Tenho certeza que não. Tenho certeza que Deus quer te ver muito guerreiro, muito forte, muito em prol da causa da liberdade. Certo, meu irmão? Mais vídeos virão aí e a minha posição, pelo menos, é lutar pela liberdade, para que possamos continuar hoje e sempre falando da palavra de Deus e a liberdade de ir e vir, a liberdade de criticar quem quer que seja, essa liberdade que eu falo, essa liberdade toda que está por um triz para ser perdida. Pense no que eu estou falando agora, meu irmão. Paz do Senhor.
e que Deus possa confortar o coração de cada um.